Então, a segunda pergunta diz assim: como podemos orientar uma pessoa para que ela entenda que a sua vida hoje depende das aceitações do passado? Pois tem gente que diz que quanto mais mexe, mais fede, e que tem que deixar o passado para lá, fugindo dessas vivências. Né? Acredito que sejam vivências que, né, onde vai justamente mexer lá no passado, né, de alguma forma, as dores do passado. Bom, então essa é a pergunta, né. Eu posso começar também colocando, eu sempre, toda vez que vem uma pergunta, né, eu sempre fico pensando, o que será que a pessoa entende por aquilo, né, e a aceitação é algo também que pode ter muitas interpretações, né, então tem gente que acha que, não, mas como é que eu vou aceitar, eu vou ter que amar aquilo, eu vou ter que, né, o que eu vou ter que fazer, o que é esse aceitar, né, aceitar, aí eu vou colocar a minha visão, tá? Não necessariamente a gente tem que gostar do que acontece, mas é simplesmente, né, entender que aquilo aconteceu, e pronto, né? Não é ficar brigando com a história do passado, né? Não é querer, ainda no presente, querer que aquilo tivesse sido diferente. Não, é um fato que aconteceu no meu passado, eu aceito, né, em função daquilo, eu estou onde eu estou, me trouxe uma série de aprendizados, e ponto, né, então, a aceitação, né, como que a gente faz, como é que a gente orienta uma pessoa para entender, né, que a vida depende das aceitações do passado? Eu acho que primeiro é colocando a questão da aceitação, porque às vezes a pessoa não quer aceitar porque ela acha que ela vai ter que amar o passado dela, que ela vai ter que, né, ter emoções, né, transcendentais sobre o passado dela, e não, né, a questão da aceitação é algo muito simples, embora às vezes muito difícil. E por que é difícil? Né, por causa do nosso apego. Nós ainda precisamos começar a enxergar o que nos leva a ficar amarrados no passado. Né? Por que será que a gente ainda carrega todo esse peso para a nossa vida atual? Né? E é muito fácil a gente entender por que eu preciso me desapegar. Né? Basta ver sua vida hoje, tem muitas pessoas que, assim, que a queixa é relacionamento, né, principalmente com mãe, com pai, de situações que foram de vivências lá na infância, e que hoje ela não aceita e não consegue ter um bom relacionamento com a mãe, com o pai, é um sofrimento, né, porque todos nós queremos ter esse bom relacionamento com os nossos pais, né, então, assim, se a pessoa realmente ela quer, de fato, né, ter uma vida boa, prazerosa, ter relacionamentos saudáveis, né, ela precisa compreender que para chegar nesse caminho, ela vai ter que passar, sim, pela aceitação, né, parar de brigar com o passado, né, e isso eu acho que é um ponto importante. E o que eu percebo é muito assim, fazendo uma analogia, quando a gente está com espinho no pé, basta ver quando a gente é criança, né, você tem um espinho no pé e a mãe vai falar, não, filho, deixa que eu tiro. Ele, não quero que tira, né, e puxa o pezinho, não, porque vai doer, né, ou seja, a gente é um pouco assim também, com as nossas feridas emocionais, né, só que a gente tem que perceber, né, sair da nossa criança, de entender que vai sim, vai doer, na hora que eu for mexer no espinho, vai doer, na hora de arrancar, vai doer, mas depois que eu tirar, nossa, nunca mais eu vou poder andar direito, eu vou poder correr, eu vou poder pular, vou poder brincar, porque eu não vou ter mais aquele espinho na sola do meu pé que impede de eu fazer tudo isso, né? Então, a questão da aceitação é trabalhar com o eu adulto, né? Quando você vai falar com uma pessoa, vai trabalhar a pessoa, você tem que trabalhar com o eu adulto dela, você tem que chamar esse eu adulto para fazer o trabalho com você, né? Porque enquanto a pessoa está na criança, vai ser difícil, né, você conseguir trazer ela. Então, assim, primeiro é trabalhar no eu adulto dela, convidar o eu adulto para vir para esse trabalho, e aí sim, através do eu adulto, vai poder ser feito esse trabalho, tá? E por último, assim, a gente é danado, né? A gente só se move quando tá doendo demais. Enquanto a gente tá na zona de conforto, tá doendo, mas tá dando para levar, né? A gente leva, a gente vai levando, né? Então, por isso que Deus é bom, como o Nelson fala, né? Chega uma hora que dói tanto que não tem jeito, a gente tem que tirar aquele espinho, a gente tem que meter a mão lá onde está fedendo, porque a gente não aguenta mais aquela dor, a gente não aguenta mais aquele sofrimento,
né? Então, mas que bom, né? Eu acho que todo mundo que está aqui nesse trabalho já está percebendo, não quer chegar numa situação limítrofe de dor para daí começar a buscar uma solução. Então, eu acho que é isso que eu tenho que trazer para vocês, né? E atenção para os ganhos secundários, né? O que faz com que a gente ainda esteja ali, né? Apegado ao nosso passado. Então, eu vou passar aí a palavra, tá? Para Nelson e para o Tissa. Já tem 3 pessoas aqui, enquanto isso eu vou admitindo. Tá bom. Posso falar? Pode falar. Então, eu achei ótimo, obrigado, Tissa. Eu achei ótima a tua colocação, Sibeli, sabe por quê? Porque existe um passo que é muito importante nos casos de abuso sexual. E nessa hora eu vou ter que falar sobre mim, né? Porque eu passei por um abuso, como muitos de vocês sabem. E na minha terapia, ou seja, quando eu fui trabalhar esse abuso, quando eu comecei a lembrar que ele existia, quando eu comecei a perceber a conexão desse abuso com a minha dificuldade de saber se eu estava abusando ou se eu estava me submetendo a alguém, isso começou a me atordoar, como a Sibeli falou, da seguinte forma: como que eu vou perdoar a pessoa que fez isso comigo? Se eu perdoar essa pessoa, eu não estou sendo justo comigo. E, portanto, nessa hora, eu estou fazendo algo só porque alguém disse que tem que fazer. Porque, na verdade, se eu faço isso, eu estou sendo o abusador de mim mesmo. Quando eu cheguei a esse lugar, é que eu percebi exatamente isso que a Sibeli falou. Ou seja, ao invés de perceber essa relação de eu-tu, em que eu fico sendo mais valioso do que o tu, ou seja, que essa coisa do eu-tu não funciona mais, eu tenho que perceber o que o eu perde por não deixar isso no passado. Deixar o passado e caminhar agora liberto com aquela dor, mas de uma forma muito mais intensa no sentido de preservação da vida, né? Então, eu acho que é isso, basicamente, que eu queria acrescentar, porque eu achei muito boa essa fala da Sibeli. Ok, muito bom. Obrigado, Nelson. Então, ela está dizendo assim, né? Como podemos orientar uma pessoa para que entenda que sua vida hoje depende das aceitações do passado, né? Então, nós estamos muito ligados nessa palavra aceitação, porque ela não tem o mesmo significado para todos nós, né? E a impressão que dá, que a pessoa que escreveu ainda não tem um entendimento sobre essa aceitação que nós estamos falando aqui, né? Porque, para mim, aceitação é integração, é a mesma coisa. Nós gastamos muita energia não aceitando o presente, não aceitando... O nome já é um presente. Olha o nome disso, presente. Né? Nós estamos lutando para sairmos fora dessa única área de percepção do aqui e agora. Nós não queremos ficar no aqui e agora, nós queremos nos encher de alguma coisa, nos empanturrar de alguma informação, para não ficarmos no presente. Às vezes é o outro, às vezes eu estou preocupado quase sempre o que o outro me fez, o que o outro está fazendo. Por isso que agrada tanto, por exemplo, o Big Brother. O Big Brother faz muito sucesso porque a gente vê o outro, a gente se distrai muito olhando o outro. Nós aprendemos a fazer isso. Por que será que nós gostamos tanto, né, de fazer isso? Claro que é porque nesse momento que nós estamos vendo o outro, nós não estamos vendo a nós mesmos, nós não estamos mais no presente, nós estamos identificados.
Isso que para mim é identificação, né? É difícil estar no presente, mas quanto mais você estiver no presente, mais vida você vai ter, mais qualidade de vida. E claro, para conseguir isso, você vai se encontrar com as suas feridas interiores e tem que limpá-las. Porque senão você não consegue, né? Você é vítima disso que eu estou falando. De não estar no presente, de não estar no aqui e agora. Nós estamos todo o tempo não aceitando o presente. Isso que para mim é aceite. Então, aceitar para mim é uma integração. Eu não posso. O Fernando Pessoa foi meu mestre disso, porque tudo é como é e assim é que é. É preciso uma arte para a gente entender o que isso significa. A gente precisa estudar muito para entender isso, né? Ele diz nessa poesia, o início é o meu olhar azul e calmo, como água ao sol, é assim azul e calmo, porque não interroga nem se espanta. Se eu me interrogasse e me espantasse, não nasceriam flores novas no prado, nem o sol mudaria para mais belo. E mesmo, se nascessem flores novas no prado e o sol mudasse para mais belo, eu veria menos flores no prado e achava mais feio o sol. Porque tudo é como é e assim é que é. E ele diz, eu aceito e nem agradeço, que é para parecer que eu nem penso nisso. Esse é o fim dessa poesia, né? Eu agradeço, porque descobri que a gratidão é uma grande chave. Se alguém quer aprender essa chave, é viver em gratidão, né? Porque aí você vive aceitando. Essa que é a aceitação para mim. Isso é uma chave muito importante de como viver, né? Então, ele tá, como podemos orientar uma pessoa? Olha só, né? Orientar é sobre isso, estudar melhor o que é essa aceitação e o que é a integração, para você entender como você pode viver a integração. Tudo acontece porque tem que acontecer, é o melhor para mim. O que está acontecendo para nós, seja o que for, seja doença, seja o que for, que é resultado das nossas escolhas, e é o melhor para nós naquele momento, com tudo que nós temos de dificuldades, de doenças ainda, é o melhor que podia acontecer para nós. Ter essa certeza é ter fé. Essa é a verdadeira fé. É ter a certeza de que o que está acontecendo agora é o melhor, né? E aí ela diz assim, pois tem gente que diz que quanto mais mexe, mais fede. E que tem que deixar o passado de lá para lá, fugindo dessas vivências, né? Então, precisa entender também o que é isso, quanto mais mexe, mais fede, né? Claro, a crise é isso, a crise é o superior batendo na porta, é o universo batendo na porta, na sua porta, falando, poxa, você precisa tomar uma atitude, você precisa resolver isso está aqui pendente, essa conta não fechou, você precisa fechar, né? E nós vamos empurrando com a barriga, nós vamos arrumando um jeito, nós vamos arrumando desculpas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos aceitando as coisas, elas são assim, para a gente resolver. Elas são assim, pronto. E nós é que temos que resolver isso. Não é? Não é o outro, não é o governo, não é a Covid, não é. É o que está acontecendo agora comigo. E isso é o melhor que tem agora. O Laí Ribeiro costuma falar, é o melhor que está tendo. E eu gosto muito dessa expressão mineira, é o melhor que está tendo. Então, deixar o passado de lado, e quanto mais mexe, mais fede, é uma expressão que a gente precisa ter um entendimento mais aprofundado sobre isso, porque, é claro, quanto mais você cavuca, né, mais vai aparecer coisas para você trabalhar, é claro, mas também, por outro lado, você ficará muito melhor. Você se sentirá cada vez mais tranquilo, cada vez mais consciente, cada vez mais cheio de energia, porque essa energia não flui por causa desses emaranhados.
E quanto mais energia flui, mais luz você tem, e aí mais longe você enxerga, né? Então esse é o princípio de tudo. Até uma coisa engraçada que me veio, quanto mais mexe, mais fede, né? Até na hora, a gente descobre isso fácil no renascimento, porque eu costumo falar aqui, pessoalmente, quando as pessoas estão, né? Mas falei no online também, que parece um monte de merda na sala, que você vai lá, mexe, e depois que você mexeu, aquilo está fedendo. Estava lá há vários dias, quietinho, né? Quietinho. Ninguém mexia. Se tem um monte de merda aqui na sala, depois de alguns dias, eu posso ficar até aqui. Ela não vai cheirar. Mas mexe com ela para ver, né? Então, quanto mais mexe, mais fede. Claro, porque tem que limpar, né, meu amigo? Se você não limpar, vai feder, é claro. Mas isso é porque você mexeu e não limpou, né? Nós estamos aqui para fazermos essas limpezas. É muito importante, por isso existem as terapias. É isso que é uma terapia. É você limpar a casa, que é já na nossa live passada eu falei sobre os trabalhos de Hércules, né? Que o trabalho mais importante é limpar, o primeiro, é limpar a estrebaria. Quando você vai tomar ayahuasca, por exemplo, você faz muitas limpezas. Claro, porque você está limpando o aparelho, né? Na nossa busca espiritual, nós vamos sempre encontrar com a necessidade de limpar. Por quê? Porque nós estamos mexendo, cavucando, e é lógico, vai feder. Muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Aí pode levantar a mão ou abrir o microfone.